Fevereiro de 2024, Maceió, Alagoas. Quase 10 anos depois do crime bárbaro que calou para sempre Joana de Oliveira Mendes, finalmente o júri deve acontecer. Em 2016, a professora estava saindo de uma relação tóxica e perigosa com o mitômano Arnóbio Henrique, o companheiro que não aceitaria o fim da boa vida que a esposa proporcionava. Confira esta entrevista em 2 partes com Júlia, irmã de Joana, que fala sobre perda, tristeza, espera por justiça e recomeço. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a Júlia. Júlia, muito obrigado por você estar aqui, trazendo... Eu sei que é sempre muito complicado voltar para um lugar que às vezes dói ainda mais quando você não tem justiça. Sobre a história da sua irmã. Então, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado pelo seu tempo todo. E eu queria voltar, para conhecer a Joana, sua irmã. Queria que você voltasse comigo para um tempo mais feliz lá tudo aconteceu em 2013, não foi? 2016, mais 2016, precisamente. tá. Isso. 5 de outubro. 5 de outubro de 2016. 2016. Então, está quase para fazer 10 anos. E está quase para fazer 10 anos que vocês não conseguiram ver ainda a justiça acontecendo. Então, vamos voltar para antes, de 2016. Quem era a sua irmã? Quais eram os sonhos? O que ela fazia? Quais eram os sonhos que ela tinha? Como é que ela conhece o algoz, que no final se tornou ex-marido e algoz dela? Me conta um pouco. Vamos para aquele tempo. Como era você como irmã? Como ela era em família? Quem era a Joana? Nós somos em 3 irmãs. Eu mais velha, Joana era do meio, e minha irmã mais nova, Juliana. E nós éramos muito ligadas, muito unidas, sempre, desde criança, apesar de personalidades bem diferentes, porque Joana era bem mais extrovertida que eu, sempre teve muitos amigos. Joana era formada em letras, português e inglês, em direito, tinha curso de cabeleireira, então, assim, ela transitava em várias áreas com muita tranquilidade, muito sucesso, sempre foi aquela pessoa, assim, que sempre correu atrás dos sonhos dela, sempre tendo apoio da família, sempre teve, assim, sempre foi uma pessoa muito dinâmica. Joana gostava de praticar esportes, praticava trekking, fazia corrida, andava de bicicleta, participava de grupos, de esportes. Então, assim, mais precisamente em 2012, ela sofreu um acidente de carro e, assim, foi impressionante a quantidade de amigos que foram para a porta do hospital, fazer oração por Joana, esperar notícias. Graças a Deus ela teve uma recuperação bem rápida, mas foi, assim, impressionante a quantidade de gente. Aí é que a gente viu como a Joana era querida. Joana era aquela, assim, que quando dava a risada, todo mundo já sabia que ela estava no ambiente. Sempre foi assim. Às vezes a gente fala, pelo amor de Deus, você me mata de vergonha, mas era ela, e ela era muito feliz. Joana deixou um filho de 14 anos, né, de um relacionamento anterior, e um de 2 anos que ela teve com A época, quando ela morre, em 2016, os meninos tinham 14 e 2. Hoje... Tinha 14 e 2. Hoje tem 9 e vai fazer 22. Esse mais de velho. 2 anos era com o nome dele é diferente, não guardei o nome dele. Isso, Arnóbio Henrique. Arnóbio, Isso, tá. Isso. E ela já tinha um filho antes, de 14 anos, ela tinha 2 faculdades, que interessante. E como que ela conhece o Arnóbio? Ela conheceu por rede social.
Ele, na época, quando ela se recuperou desse acidente, ele viu notícias sobre ela, na época Facebook era o mais utilizado, e mandou uma mensagem para ela, convidou ela para tomar um sorvete, e aí eles começaram a se conhecer pelo Facebook e acabou que se encontraram pessoalmente. Joana tinha um rosto muito bonito, assim, então as fotos dela chamavam muita atenção, ela sempre usou o cabelo curto, então era aquele perfil é, bem diferente. E daí ela começou a amizade com ele e em pouco tempo já virou namoro. E ele, assim, era o tempo inteiro perto dela. Era aquele relacionamento bem sufocante. Você Para chegou a ela, conversar com ela? Ela gostava? Ela se sentia incomodada com isso? não, eu acho até que na época, porque ela estava passando por esse processo de recuperação do, do acidente, assim, foi toda, ela recebia muitas visitas, muita demonstração de carinho, ela, apesar de ter se recuperado rápido, não ficou nenhuma sequela física, mas estava ainda todo mundo que encontrava perguntava se ela estava bem, como é que era e tal, e talvez ela tenha se sentido inicialmente acolhida, né, pelo comportamento dele, assim, abrir a porta do carro, Sendo era, cuidada. exatamente, ele era extremamente gentil, era gentileza demais até para se desconfiar, e foi o que aconteceu comigo, eu entrei num processo, assim, de desconfiança, porque quando eles fizeram um mês de namoro, ele deu uma gargantilha, uma corrente, em que eram duas algemas entrelaçadas. Aquilo foi muito simbólico, foi muito. Fiquei um pouco chocada com aquilo. E questionei, eu falei, um mês de namoro, é tão cedo, não achei muito legal essa simbologia dessas algemas e Não, tal. total, você tem totalmente Mas correto. aí ela acho que já estava bastante envolvida com ele, não deu muito ouvido, não, assim, acho que era um pouco de exagero meu, mas eu tinha esse sentimento, assim, As outras ele me pessoas causava um também pouco de tinham medo. esse medo que você está relatando? Acabou que as pessoas começaram a sentir a diferença no comportamento da Joana, porque Joana ele foi fazendo com que ela saísse dos vários ciclos de amizade que ela tinha. Ela participava de um grupo de ciclistas corredores, ela já não participava mais. Ela participava de equipe de trekking, ela já não participava mais. Academia, ela já não frequentava mais. Então, ele foi afastando ela dos amigos, inclusive da família. E as pessoas encontravam com ela na rua, ela já não cumprimentava da mesma forma, ela já não tinha contato físico, já não tinha um abraço, já não tinha, vocês aí de São Paulo dão um beijinho só, a gente dá dois beijinhos, e isso aí já não acontecia mais, e aí o pessoal perguntava, mas aí o que é que está acontecendo com a Joana? A Joana está tão diferente, comportamento diferente, se vestindo diferente, as roupas mais fechadas, sabe, mais sérias, o corte de cabelo, que ela tinha uns cortes de cabelo bem diferentes, como ela usava curto, aí ela raspava um lado, o outro deixava bem assimétrico, e assim, tava aquele corte de cabelo bem tradicional, de senhorinha, então ela foi mudando toda a forma dela ser, e de se apresentar também fisicamente. Então, isso gerou esse incômodo, assim, para quem convivia com ela, porque ela realmente ficou com um comportamento muito diferente do que era a Joana. E, inclusive, isso reverberou na nossa relação, porque aí eu comecei a fazer perguntas sobre ele, alguém falava, eu vi que a sua irmã está namorando com o Henrique. Eu falei, você conhece? Ah,
conheço, estudei com ele no colégio e tal, ele tinha um comportamento assim, era meio briguento, gostava de briga e tal, então eu acabei fazendo isso, todo mundo que comentava, eu puxava assunto e perguntava se conhecia, e perguntava se tinha alguma experiência em relação a ele, e todas as pessoas tinham uma experiência negativa para contar daquela criatura, e eu comecei a ficar com muito receio. Mas ela não adiantava eu conversar com ela, ela não tinha essa visão dele, ela tinha a visão dele de proteção, né? Ela achava que ele estava 24 horas na cola dela, porque realmente apreciava a presença e queria estar com ela o tempo todo, não via o que de fora eu observava. O que ela E via como era amor aquilo, e não isso, como opressão. exatamente, Quantos anos ela exatamente. tinha? Na época, Joana Quando, tinha nesse namoro, nesse começo todo aí? Isso é por que ano, volta mais de ou menos? Ela morre em 2016, ela conhece isso. ele em 2014, E 13? 13. 13, Foram 3 anos de 13, relação. 3 anos de relacionamento, isso. E ela tinha mais ou menos quantos anos? 32, Já era uma trinta e mulher. dois anos, Deixa eu já era fazer uma uma mulher. pergunta, porque eu acho sempre interessante que o canal, que eu tenho ficado cada vez mais. Feliz é uma palavra muito complicada de se usar, mas mais bem impactada, que as pessoas têm visto o canal até mesmo para se enxergarem. E eu digo que assim, eu fico muito lisonjeado de ler que assim, depois que eu conheci o canal, eu saí de uma relação abusiva. Depois que eu conheci o canal, tem então gente que eu me percebi abusador. Então eu digo o seguinte, que bom que se a gente salvar uma mulher, uma Tatiana Spitzner, ou salvar uma Elise Matsunaga, que também não mate o seu opressor. Então acho que é importante para a Joana aqui pode servir como uma forma de as outras pessoas se conhecerem também. Então eu vou com muita educação e pedindo licença para a gente poder conhecer um pouco mais o que faz, ainda mais você que percebeu logo de cara que aquilo era um buraco perigoso. A Joana, ela sempre, e se você não quiser responder, fica à vontade, é só para a gente ver o que você pode falar dela. A Joana, nas relações anteriores, uma coisa que vários psiquiatras e psicólogos que eu entrevisto me falam das pessoas que muitas vezes elas se reencaixam sempre em relações abusadoras e abusivas, uma vez que é onde ela conhece, que é importante fazer terapia para sair e tal. A Joana, antes, ela também tinha relações com homens abusadores? Não, Não não. tem esse histórico nela. Ela não tinha esse histórico, não tinha essa repetição de comportamento, não havia. A Joana, fora o namoro que ela teve com o pai do filho mais velho, que não chegou a ser um casamento, foi um namoro na adolescência, ela tinha 19 anos. Ela teve um namoro que durou, acho que cerca de 5 anos, anterior ao relacionamento com Arnaldo Henrique. E assim, era um namoro normal. Eles namoraram pelo período de faculdade, enquanto ela cursava direito. Ele era um cara super de boa, também tinha um filho da mesma idade da Joana, e o relacionamento acabou, acredito que por desgaste, talvez eles não queriam as mesmas coisas naquele momento, estavam os dois se formando na faculdade de Direito com propósitos e planos diferentes, e tanto é que ele continua amigo da família, a gente continua tendo uma boa relação com ele, mas não, Ela não não tinha. havia esse, não tinha, Ela não estava há tinha. quanto tempo solteira? Ela tinha um namoro recente, na verdade, com uma pessoa que também era do meio do esporte, que estava sempre, eles se conheceram praticando esporte, mas era um namoro meio superficial, não era nada Era muito sério. um encontro, para não ficarmos sozinhos na É, sexta-feira à noite, a gente pode se encontrar. isso. Tanto é que quando ela sofreu o acidente, acabou que afastou os dois. Assim, Esse acidente parece que é uma coisa não. que muda, é um divisor de águas na vida da Joana. Que acidente foi esse? É exatamente essa impressão que eu tenho. Ela era véspera do Dia das Mães, era uma sexta-feira que antecedia o Dia das Mães,
em 2012, e Joana vinha de casa para trazer o filho na escola, porque estava tendo apresentação, comemoração daquela data, né? Do Dia das Mães, e a gente sempre participava. Meus filhos estudavam na mesma escola, então a gente sempre participava da festinha, se apresentava e participava de peças, se vestia de princesa, de bruxa. Então, assim, a gente estava sempre. E ali eu estava aguardando ela chegar na festa e recebi o telefonema que Joana sofreu um acidente numa determinado ponto do percurso. É uma ladeira bem conhecida aqui, que divide a parte alta da parte baixa da cidade De Maceió. de Maceió, e um garçom ia retornando do trabalho na madrugada, ele ia subindo essa ladeira, ela ia descendo, embaixo mais ou menos De carro, isso? Isso é de carro? carro, e Tá. ele entrou na contramão e bateu de frente com ela, e ela bateu no paredão um viaduto que tem nessa ladeira. Então, assim, foi um acidente bem grave, e ela sentia muitas dores abdominais, mas assim, foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Um amigo nosso, aqui Maceió ainda é uma cidade que as pessoas se conhecem, ainda apesar de já ter mais de 1,5 milhão de habitantes, ainda tem aquela coisa de você estar na rua e sempre está passando algum conhecido. Nessa hora passou o pai de um coleguinha do meu sobrinho, que era bombeiro, então o Nossa, socorro que foi bom. prestado, exatamente. O socorro foi prestado, assim, em coisa de poucos minutos. Ela foi socorrida, E seguiu um para o hospital. bombeiro ainda, então uma pessoa Exato, preparada, né? isso, exatamente. Então, ela seguiu para o hospital com muitas dores abdominais, teve que passar por uma cirurgia exploratória, mas graças a Deus não tinha nada comprometido internamente, mas ela, como bateu o rosto na direção, ela ficou com uma cicatriz aqui no queixo, que por coincidência, quando ela chegou no hospital para ser socorrido, tinha um cirurgião plástico de plantão. Então, fez a sutura e ficou uma cicatriz muito discreta, mas ela, de sequela, ela ficou com essa cicatriz no rosto, e nos primeiros meses ela ficou meio lenta, e em relação a memória dela para o momento do acidente, ela não recuperou, ela não lembrava do momento do acidente. Foi um momento de choque em que ela apagou, assim, da memória dela, e foi nessa fase pós-acidente de recuperação que ela começou a se relacionar com Com Henrique, vamos chamar de Henrique, que é o nome mais Henrique. fácil, né? Porque o Isso. primeiro é mais complicado. E você nunca tinha visto o Henrique? O Henrique é de Maceió? É de Maceió, na verdade a família dele é de uma cidade do interior próxima aqui, mas eu não conhecia, Porque como você eu me não falou agora que conhecia. Maceió, apesar de grande, você sempre conhece alguém que conhece alguém. Ele, Isso, especificamente, vocês não conviviam. Quem é o Henrique? não, O que ele não. faz? Quem é o Henrique? Era, ou é, não Ele, sei. Ele tá vivo, né? é, Então, ele... é, é, ele, na época, assim, são muitas histórias em relação a ele, porque ele, nada a gente tinha certeza que era verdade. Tudo que ele contava, tudo que ele relatava, ele dizia que trabalhava na secretaria de não sei o que do Estado. A gente ia procurar saber, ele não trabalhava. Ele dizia que acompanhava a advogada fulana de tal. A advogada, bom, conheço ele, Mas mas ele isso não vocês me... só ficaram sabendo depois da morte da sua irmã? A gente ficou sabendo no decorrer. Isso foi assim um processo de descobertas dentro desses 3 anos de relacionamento que Ah, foi com a sua irmã viva, apavorando então, tá. com a minha irmã viva, com a minha irmã viva. Porque como Aí você a já gente ia desconfiava dele, você começou a querer saber quem é esse cara aí, é isso? exatamente, exatamente. Então, e Então ele era assim, mentiroso e ele ele ia mentindo o que mais? É muito muito interessante isso.
Sobretudo, ele mentia. Ele tinha uma tatuagem com um nome feminino no braço. E isso aí ela descobriu já muito perto de morrer. Foi para a cidade do interior que a família dele mora e foi num salão de beleza fazer as unhas. E a mulher comentou, a manicure comentou assim: Ah, eu conheci a primeira esposa dele. Aí ela falou: conheceu, tá? Não, eu conheci a fulana. Aí falou o nome. E o nome era exatamente o nome que tinha tatuado no braço dele. Que ele dizia que ele tinha tido uma filha, que aquele nome era o nome de uma filha que ele tinha tido que tinha morrido, Nossa, fica mais bonita a história dele, né? Porque deve ser que né? cria compaixão, inclusive, né? Exatamente. E aí, assim, foi quando ela começou a tomar ciência de que ele era uma pessoa mentirosa, de que a vida dele era uma farsa, né? Mas ela convivia na casa dele, como que é? Porque o mitômano ele é uma coisa insuportável, mas eu sempre fico com dúvida de como que ele consegue enganar durante pelo menos 3 anos, quase. Ele tinha esse comportamento com todo mundo da família dele. Na verdade, ele em Maceió morava com os avós dele. Ele foi, até onde eu sei, ele foi criado por esses avós. Não foi diretamente criado e educado pela mãe, que sempre morou nessa cidade do interior, porque ela tem uma vida política nessa cidade do interior. Ela é do meio político. Então, ele morava em Maceió, estudava em Maceió e morava na casa desses avós. Então, quando Joana conheceu ele, ele andava num carro, um carro de luxo, e ele dizia que o carro era dele, não era, o carro era do avô, e depois ele parou de andar com esse carro, e ela perguntou, e aí, tal, que foi ele? Não, meu avô vendeu o carro, pediu o meu carro para vender e nunca me pagou. O avô dele tinha idade bem avançada. Então, assim, o carro não era dele, o carro era do avô dele, e ele era uma sequência de mentiras, assim, que a gente perdia as contas. Algumas coisas a gente soube no decorrer do relacionamento, outras a gente só soube depois que ela morreu, como o fato de que a primeira esposa dele, ela precisou fugir do estado, ela foi para Pernambuco para conseguir se divorciar dele. E vocês só souberam Outra, depois. depois que ela morreu, E vocês ele tinha descobriram se uma, ele foi ele ameaçou ela de morte para ela fugir e o que ele fez com a sua irmã? Por que ela teve que fugir? a gente não sabe exatamente até que ponto houve violência, mas porque a gente nunca conseguiu contato com essa moça. Ele dizia que não ia separar, era esse mesmo comportamento é, obsessivo. E aí ela conseguiu fazer o divórcio através, acho que, de procuração, por meio do pai dela, sem voltar mais para Alagoas. Hoje eu não sei onde ela mora. Outra coisa que a gente só veio saber depois que ela morreu é que ele tem uma filha mais velha. E ele chegou a ameaçar a mãe da filha dele mais velha no trânsito, apontou uma arma de fogo e chegou a atirar nela, mas não acertou o tiro. E a gente não sabia dessas ocorrências. Ele agrediu uma prima, ele tinha uma rixa com um tio, e agrediu a filha desse tio na frente de uma escola aqui em Maceió, uma escola particular, na qual o filho dela estudava, ela gestante de 8 meses, ele agrediu ela na rua, na frente da escola, todo mundo viu. Então, ele tinha esse comportamento agressivo. Dentro da nossa casa, a gente chegou a um ponto assim, inicialmente ele conseguiu até desagregar a família, em relação a mim, com os meus pais, com a minha irmã mais nova, porque ele ia, assim, inventando histórias. Eu tinha acabado de me divorciar e também estava num namoro recente, com uma pessoa que hoje é meu esposo, a gente já está junto há 10 anos, e aí ele dizia, eu estava abrindo uma cafeteria com a Joana,
A gente tinha feito curso aí em São Paulo e a gente estava abrindo uma cafeteria, quando ela descobriu que estava grávida do Henrique. E aí, o meu marido é empresário e ele dizia assim, a sua irmã não quer trabalhar com você, ela não quer, era em outra cidade, numa cidade vizinha aqui, quer dizer, ela não quer trabalhar, ela vai casar com esse cara que é empresário, ela vai trabalhar com ele e você vai acabar ficando sozinha. E começou assim, a minar a minha família O com dividir para coisas, conquistar. Ele ia exatamente, fazendo um não falar com o outro e só ele falava com todo mundo. exatamente, até que em um determinado momento a minha família, os meus pais entenderam isso, né? Ele chegou em uma ocasião, a Joana já com filho com meses, o filho dela tinha meses, e a gente rompeu a sociedade de fato nessa cafeteria e eu fiquei trabalhando sozinha e ela retornou para Maceió. E ele simplesmente, no sábado, numa discussão com ela, expulsou ela de casa com o menino no colo. Ela ficou no, no hall do apartamento, na recepção do prédio, com o menino no colo, Com o de um filho mais apartamento, velho, com o pequeno, o filho dele no o colo. filho dele. Ah, tá, porque eu tinha O entendido que filho era uma dele. menina. Não, é um menino. Não, um menino, um Menino menino. também, tá. O filho dele no colo. E era um apartamento que era alugado pela minha irmã, que era tudo que tinha dentro foi oferecido pelos meus pais. Ele não pagava assim um- uma conta de água, um condomínio. Para o filho ele não dava nada, só pagava, acho que era o plano de saúde. E meu pai ligou para mim num sábado, minha filha, o Henrique botou a sua irmã para fora de casa, ela tá com o menino no colo lá sem saber o que fazer. E aí eu fui com meu pai, um advogado lá, e o tio dele chegou na hora e conseguimos que ele saísse do apartamento, e foi uma das vezes que eles se separaram várias vezes e retornaram. É assim, a gente até dizia, perdeu a credibilidade, não, nem adianta a gente ficar tranquilo, achando que ela separou, porque eles vão voltar, o sentimento era esse, mas essa última separação que eles tiveram, antes dela morrer, que foi o motivo dele ter assassinado ela já estava bem decidida, ela já ia morar fora do estado, né? A minha irmã mora em Minas Gerais, ela já estava toda organizada para morar em Minas Gerais com a minha irmã. E porque ela acabou descobrindo, assim, por fontes do lado dele, as mentiras que ele contava. A Essa, primeira foi essa vez que essa ela vai lá para a cidade dele e vai fazer a mão e descobre que aquela tatuagem é o nome da ex-mulher dele, não de uma filha morta. Isso ela já hum, estava com ele há muito tempo, ela já tinha o filho, já tinha se separado e voltado? já tinha se separado e voltado. Ela já era, foi coisa de meses, assim, antes dele matar ela. A outra mentira que ela descobriu, e essa foi a gota d'água, e isso foi, acho que, uns 2 meses antes de acontecer, é, ela sumiu, ela trocou de aparelho telefônico, de celular, e deixou ele na gaveta, reserva. E aí a diarista perguntou se ela tinha algum telefone, que o dela estava quebrado e tal, e ela foi procurar para oferecer e nada de achar esse telefone, procurou, e perguntou a ele se ele tinha visto, perguntou ao filho se tinha visto. Ele, não, você. Aí ele disse, não, você é muito distraída, deve ter perdido esse telefone e tal. Ela ficou com aquilo na cabeça. Ela já tinha sentido em outras ocasiões falta de dinheiro que tinha na bolsa, tipo, tinha R$ 300, sumia 100. Ela ficava, meu Deus, será que eu paguei alguma coisa? Não me lembro. E ficava naquilo sempre. E ele dizia, você é doida, você é distraída, você é esquecida. Nada como E atacar aí, para se defender. isso. E aí, nessa história do telefone, passados alguns dias, não sei se cerca de um mês, não sei precisar o lapso temporal, era a época que antecedia a campanha política, e ela foi acompanhar ele numa uma visita à mãe dele, e ela estava na porta da casa da mãe dele, e veio um rapaz,
com o telefone celular na mão. Era o rapaz que dirigia o carro de som da campanha e disse: "Você é a dona Joana?" Ela disse: "Sou." Aí o rapaz veio: "Não, porque o seu Henrique me deu esse telefone celular aqui e tem umas coisas aqui que eu só consigo desbloquear com a senha da senhora." Ou seja, ele subtraiu o telefone, ofereceu para outra pessoa e ele achava que nunca ia ser E vendeu descoberto, né? ainda. Eu não sei se ele vendeu ou se ele deu, Ou porque se ele utilizou até, tinha. olha, eu te dou esse telefone para parecer ser alguma coisa, é isso? Isso, exatamente. Ele era essa pessoa que achava. Ele era formado em direito Eu ia te perguntar, e ele, quantos anos ele tinha quando ele conhece a Ele é mais velho ou mais novo? mais velho, acho que uns 10 anos mais velho. Nossa, Ele então já ele já tem tinha mais de 40. 40 anos. Era um homem com muita Isso, história. Ele era exatamente. formado em direito. Isso é Formado em verdade. direito. Isso é verdade. A gente apurou que ele cursou a faculdade de direito, mas o diploma a gente nunca conseguiu obter. Mas ele não tinha Isso OAB. aí não tinha OAB. Essa era uma questão. Ele tentou diversas vezes fazer a prova da ordem. Eu digo porque eu sou advogada também, e na época, em 2016, foi quando eu tirei a minha OAB. carteira da ordem. Isso. E ele dizia que ele não ia fazer a OAB em outro estado, porque ali devia ter alguém que ele não conseguia passar, porque deveria ter alguém que prejudicava o resultado das provas dele. E, coincidentemente, ou não, porque eu não acredito muito em coincidências, uma data, um dia de prova da OAB, geralmente é domingo, eu ia passando pela região da Orla, aqui, próximo ao local de prova dele, e ele estava, assim, 10 horas da manhã, que seria a hora que todo mundo estava fazendo a prova, ele estava andando na orla com um caderno na mão, ou seja, eu acredito que ele não tenha nem ido prestar o concurso, Até porque se nem ele não ido tem o prestar. diploma, ele não tem como nem prestar. Quer dizer, ele Exatamente. poderia prestar, mas para tirar o número de fato, ele precisa entregar o Exato, não diploma, ia senão não conseguir. consegue. Exato. E vocês, mas só que você já começou a descobrir essas mentiras dele com a sua irmã vivendo com ele. Isso. Você chegava a falar assim, ô, Joana, uma pessoa ali me falou, que sabe aquela advogada que ele falou que trabalhava? Ela já me falou, não trabalha, é isso, ela não trabalhava com aquela advogada, é isso? Ela falou, ele nunca trabalhou comigo? Ela disse Isso, que não. dizia que conhecia, que ele, na época da faculdade, fez um estágio, se não me engano, com ela, mas que não trabalhava. Ele dizia que essa pessoa tinha oferecido para ele abrir um escritório no interior do estado, na cidade em que a gente abriu a cafeteria, que isso era um projeto, que estava avançando nesse projeto e que ia fazer acontecer. Ele vinha com uma história assim, É porque as pessoas mirabolante. A história era mentirosas, perfeita. A história era perfeita, ia dar tudo certo, ia ser tudo lindo. Na cabeça, na história dele, ia ser tudo perfeito. essas pessoas mentirosas, elas mentem. E elas vão criando falácias tão doidas. Aí você chega para sua irmã e fala, Joana, ele é um mentiroso. Ela te fala o Pois quê? ela sempre tinha uma justificativa para dar. Não, é que é assim, assim, assado. Não, é que isso aí vai demorar um pouco para acontecer, mas ele já me disse que está fazendo isso, aquilo. Sempre tinha uma desculpa. Não, você está enganado. Até que, quando o bebê deles nasceu, ele, como já sentia que eu não tinha abertura para ele, e ela devia comentar com ele as coisas que eu questionava em relação a ele. Ele me proibiu de ver o bebê. Só que ele não me proibiu explicitamente. Ele falou para a babá que eu não tinha autorização de pegar a criança, que se eu chegasse e ele não estivesse em casa, não era para deixar eu ver a criança. E eu realmente chegava e eu não sabia. Ele fazia esse movimento junto à babá, ele amedrontava ela. E aí eu chegava, pegava o menino e sentia sempre a babá muito apreensiva, constrangida e tal. Em uma visita que minha mãe fez, aí a babá abriu a boca a chorar e disse que estava com muito medo, porque o seu Henrique tinha proibido
me proibido de ver a criança, e que eu continuava lá, que ela não tinha como me proibir de entrar, e nem a Joana sabia disso. Nem a Joana sabia disso. E a Joana dispensou a babá, porque disse que a babá não era isso, não estava enganada, ela tinha entendido errado, estava querendo fazer confusão. Sempre a Joana tinha uma coisa boa para falar dele. Não, ele cuida, não, ele faz, não, ele é bom. Tanto é que quando a gente se reunia em família na casa de praia, ela não carregava uma bolsa, ela não lavava um prato, tudo era ele que fazia. Na frente da gente, ele era o marido e o pai perfeito. Cuidava da criança. Por trás era todo esse movimento, de todas essas mentiras. Num determinado momento, a gente começou a perceber marcas no corpo dela. Eu ia te perguntar, ele agredia a sua irmã, porque se a outra fugiu, não quer nunca mais aparecer, ele teve agressão? Sua irmã relatou isso? Ela nunca chegou a relatar, mas a gente percebia marca roxa no braço, marca roxa na perna, aí era aquela história, bateu bati no na armário quina do móvel, do banheiro. desse jeito. Inicialmente, eu acredito que não havia agressão física, mas a psicológica e a patrimonial foi durante todo o relacionamento, foi recorrente. A agressão psicológica, eu acho que foi a pior de todas, porque ele transformou ela, assim, de uma forma impressionante. Ela era outra pessoa. Ele trabalhava, ele ganhava um dinheiro. De onde vinha o dinheiro dele? Pegando dinheiro da carteira da mulher? Eu acho que o dinheiro dele vinha de mesada, de avós, porque quando ela conheceu ele, ele disse que trabalhava numa secretaria de Estado aqui, mas ninguém nunca soube onde, nem como, nem o que fazia, nada. Tá? Ela não sabia. Ou seja, ele Ela não não trabalhou sabia. nada aí. É mentira. Nada, nada. A família dele, quando a sua irmã vai, ele frequentava, porque esses mentirosos também têm um problema, né? Ele não pode deixar muita gente se conversar. Eu não Isso. posso pegar, por exemplo, se eu mentir demais, eu fizer uma festa, eu não posso deixar você conversando com o Saulo, porque as histórias não são iguais. Então essas pessoas nunca podem fazer uma festa, elas sempre têm muita gente, mas assim, grupo aqui, um ali ou ali, porque se juntar, vão descobrir que eu minto. A família dele frequentava, você conheceu a mãe dele, o pai, os avós? Não, em 3 anos. Ninguém conhecia. Nem a sua irmã? A Joana conhecia, ela não foi muitas vezes até a casa da mãe dele, foi pouquíssimas, mas nas poucas que ela foi, tiveram muita representação, assim. A primeira vez que ela foi com o bebê, a mãe dele claramente não gostava da Joana. Eu até arrisco dizer que ela conhecer a Joana. não devia gostar de nenhuma mulher que se relacionasse com ele. Mas claramente ela não gostava da Joana. E você sabe o que ele falava para a mãe da Joana? Porque às vezes ele também está mentindo ali. Exatamente. A gente não sabe o que é que ele colocava sobre ela diante da família dele. E aí, Joana, ela com bebezinho, menos de 1 ano, foi a essa cidade, aqui em Maceió, é uma cidade da Zona da Mata, e aqui a gente, assim, é verão o ano inteiro, mas nesses lugares vai chegando para a Zona da Mata, Agreste, à noite, esfria um pouco. Sim. E ela foi dar banho na criança, e a mãe do Henrique trancou o banheiro que tinha o chuveiro elétrico, e ela teve que dar banho gelado na criança, numa área de serviço, assim, numa lavanderia externa, Por quê? porque a mãe trancou. A Joana não pegou o carro e foi embora? Era à noite, isso, foi a pergunta que eu fiz a ela, isso quem me contou já foi a minha mãe, porque nesse período, depois que o filho nasceu, a gente já estava com um relacionamento bem rompido, porque eu nem conseguia afastar ela dele, eu já estava num processo, assim, de ter raiva dela.
Eu já estava num processo de ter raiva dela, porque eu dizia, minha Nossa Senhora, como é que essa criatura não enxerga onde ela está se metendo, essa situação toda. Então, assim, ela me bloqueou de rede social, me bloqueou no WhatsApp, inclusive, porque ela não queria me ouvir, porque eu sempre vinha com aquela ladainha. Joana, esse cara tá tirando você dos seus amigos, da sua família, isso não vai dar certo, isso tá errado. E tinha as coisas que eu ia escutando, eu lembro dele, a filha dele fazia natação com a minha filha, e ele brigou com o professor de natação por causa de assim, foi agressivo com o cara, então, tinha alguns episódios, tinha algumas coisas que as pessoas vinham me falar, que eu falava para ela, mas ela não queria mais ouvir, ela não queria mais escutar, e assim, meus pais estavam super tristes, porque nós éramos, assim, coladas, assim, uma na outra, tudo da gente era junto, e eles estavam naquele momento com duas filhas inimigas, porque a Joana não tolerava me ouvir, e eu já estava, assim, irritadíssima, porque se eu não tenho mais o que fazer, eu vou fazer o quê? Ela é uma adulta, né? Ela é uma adulta, é responsável pelas atitudes dela. Por mais que eu diga, ela aceita esse relacionamento, o que é que eu faço? Eu já estava, assim, injuriada, indignada, eu já estava com raiva mesmo dela. Então, Mas tinha coisa, você estava me contando desse dia do banho, que você isso, estava afastado, foi sua mãe que contou. já fiquei Porque sabendo é pela minha muito mãe. impactante você saber que a avó. Ela participou da maternidade, da gestação do neto, a família dele? Não, 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 não. Não foi Olha, quando nasceu, não estava todo mundo na maternidade, aquela coisa não, clássica, assim? estava a família dela, a dele, a única pessoa que a gente conhecia, que foi a que foi na maternidade, que foi a que foi ao batizado da criança, que foi a que deu fuga quando ele matou a Joana, foi um tio. Aquele tio, quando você Esse, chegou na casa, ele estava lá. esse tio era muito presente na vida dele. Esse tio era a única pessoa da família que a gente conhecia. Eu nunca vim Eles conhecer casaram, a. teve festa? Não, não. Eles foram morar juntos quando a Joana engravidou. Joana engravidou, ela estava com mais ou menos 6 meses de namoro com ele. E foi quando a gente abriu essa cafeteria numa cidade próxima aqui de Maceió, e eles foram morar lá. Ele, com essa história de que ia abrir uma filial do escritório jurídico lá em Arapiraca, que é o nome da cidade, então ia ser tudo perfeito. Ele já estava me afastando da família, ele já ia me tirar do negócio, né? Porque ele já estava ali sujando a minha barra para que todo mundo tivesse a impressão ruim minha, então eu ia acabar saindo da sociedade. Ele não tinha escritório jurídico nenhum, o que é que ia acontecer? Ele ia tomar conta da cafeteria junto com ela. Isso aconteceu? Não porque a relação da gente foi rompida, minha e dela, depois que a criança nasceu, e ao invés de eu sair da sociedade, ela Ela optou saiu. por sair e voltar a morar em Maceió. Porque ela estava com bebê, inclusive, e tudo mais. Exatamente. E ela foi relatando mais, porque tem um dia aí que teu pai te liga e fala, ela pôs a Joana com o bebê para fora. Aí você chega Isso. nesse dia, você estava Isso. distante da sua irmã foi mais próxima com você, Foi, pediu foi, socorro, ela contou alguma coisa de foi. como estava sendo a relação deles? Por que ele Não põe ela para chegou, fora? O que acontece? Qual foi a briga que ele... eu não sei O qual que foi ela o teor da pôs? briga. É. Eu não sei qual foi o motivo da briga, não sei qual foi o teor da briga. Sei que desse dia eles passaram um bom tempo separados. Joana voltou para casa da minha mãe, foi morar com a minha mãe e os dois filhos, e ele foi para a casa da família dele. Eles ficaram separados e depois eles reataram o relacionamento, mas não mais morando juntos. Não mais morando juntos. Ela
A minha mãe tinha muitas restrições, dizia que não queria ele em casa, então isso fez com que ela fosse morar sozinha com os dois filhos. Então, nesse apartamento que ela morava com os dois filhos, ele já transitava ali. Ele não morava lá, mas ia final de semana, né? Tinha acesso livre, porque a casa da minha mãe, ele já não tinha mais, Sua porque mãe também já estava cortando. a gente já não aceitava, assim, meu pai já tinha entendido a situação, minha mãe já tinha entendido. Eles tentaram falar, os seus pais tentaram falar com a Joana, falaram, minha filha, olha, olha, olha o inferno que você está entrando. Ele é o diabo. Várias, várias vezes. A Joana, inclusive, quando teve o bebê, o meu pai, assim, forçou a barra para que ela tivesse um acompanhamento psicológico, né? Ela começou a fazer terapia, mas não durou muito. Ela não fez nem por causa do acidente, eu ia entrar no papo terapia, porque um acidente desse é um divisor de águas tão forte na sua existência que você muda a personalidade. Ela, que deve ter mais ou menos acontecido isso com ela. E ela não foi fazer terapia, ela não estava em terapia. Ela começou a terapia, iniciou depois do acidente. Quando ela começou a se relacionar com ele, com o tempo, ela largou a terapia. Lógico. Quando ela teve o bebê, aí meu pai foi, filha, você precisa voltar, você está no momento, você está começando um novo negócio, está com o filho pequeno. Não deu o motivo, Henrique, para O ela ir para a real. terapia. Isso, porque senão ela não aceitaria. E ela fez por pouco tempo, mas quando ela voltou a morar em Maceió, ela deixou. Então, foi quando ela começou a trabalhar foi para o apartamento dela, saiu da casa da minha mãe, foi para o apartamento dela, começou a dar aula numa escola, né, como eu falei, ela era formada em português e inglês, e começou a dar aula numa escola, em um horário, e no outro continuou estudando, e pensava em prestar concurso, até concurso público e tal, e continuava nesse relacionamento com ele. Uma hora ele estava na casa dela, outra hora não, mas não chegaram nesses últimos tempos, não moravam juntos mais, eles não moravam juntos. E a gota d'água para ela realmente ver que ele era mentiroso, que ele tinha esse comportamento que a gente já vinha cansado de colocar, foi quando ela descobriu essa do telefone. Que ele teria ou se bancado de gostosão dando o telefone pro rapaz, ou até E vendido por 200 dinheiros, assim. E aí ela questiona ele. Você sabe o que acontece? ele veio tentar dar uma desculpa, não me recordo qual, e aí ela disse, ó, já deu, não dá mais. Inclusive, nessa época, ele tem na perna o rosto da Joana tatuado. Ele tem a fotografia do rosto da Joana tatuado na perna. E ele fez isso por quê? Para mostrar o meu amor para você, volta para mim, de algum vai e Não, volta? deve ter sido. Deve ter sido. Acredito que a intenção era Boletim de essa. ocorrência ela nunca abriu contra ele. Abriu em uma ocasião. De qual foi? Eles separados, né? Ela estava fazendo caminhada na orla, sentou para tomar uma água de coco e encontrou um amigo nosso em comum, que trabalha num hotel ali na orla, e batendo papo. Ele tinha o hábito, quando ela estava separada, de seguir ela. Onde ela estava, de repente ele aparecia. Onde ela estava, Ele não fazia nada, não trabalhava, não fazia nada, tinha tempo para isso. tudo. Ele fazia isso na porta da creche, ele fazia isso em todo lugar. E nesse dia, assim, ele escrachou com ela, xingou ela de tudo de ruim que você possa imaginar. E aí, por consequência disso, ela entrou em contato com a Andrea, que é a doutora Andrea Alfama. Que é, inclusive, a advogada por parte de vocês que ajuda na acusação, Isso, que faz assistência de acusação. nós temos uma equipe, né, de duas advogadas e advogados também,
A doutora Andréa está desde o início, inclusive, inicialmente, a Andréa não trabalhava na área criminal, tampouco nesse segmento da violência contra a mulher. Acho que a primeira experiência dela foi esse boletim de ocorrência, esse pedido de medida protetiva, junto à Joana. A Joana entrou em contato com ela porque elas eram amigas íntimas, de faculdade, fizeram curso de direito juntas, e assim foi a primeira experiência da Andréa, e foi o que colocou ela nesse universo, foi essa experiência pessoal. E aí ela pediu a medida protetiva, e no dia que estava marcado para ela ir à delegacia, ela chegou à delegacia com a doutora Andréa, desculpa, e, e ele estava na porta. Na época, você ainda podia retirar a medida protetiva, você podia pedir para tirar, que hoje não é mais possível, mas na época podia. Ele estava na porta, ele entrou na delegacia, ele deu um escândalo na delegacia. A delegada ameaçou prender ele, pelo comportamento dele dentro da delegacia, e ela dizia: você vai acabar com a minha vida, você não pode fazer isso, você não pode denunciar, você não... Assim, era uma preocupação que ele tinha, assim, que ela ia sujar, como se ela fosse macular a imagem dele, Contar a né? verdade. Ela só ia contar. Ele que mente tanto, ela ia contar a verdade. Exatamente. E aí ele foi lá inclusive, foi a doutora Andréa que tirou ele de dentro da delegacia, né? Assim, lamentavelmente, é que na hora você não, acho que você não alcança a dimensão dos fatos. Era para ter deixado ele, esse desgraçado lá, ser preso, né? Mas acho que ela viu Joana tão nervosa com aquela situação que fez com que ele saísse da delegacia, mas diante dessa pressão toda que ele colocou na Joana, a Joana acabou pedindo para retirar a medida protetiva. Eu conheci a promotora que estava no dia que ela pediu para retirar, eu conheci posteriormente a morte dela, e ela disse assim, eu questionei a ela: tem certeza que você quer retirar? E ela, muito amedrontada, disse que tinha. E como não havia o que fazer, né, foi retirada a medida protetiva. Isso questão de meses antes da morte dela. Às vésperas dela ser assassinada, ela já estava separada dele, acho que ia fazer um mês, mais ou menos, e a gente estava assim, e aliviada, achando que estava realmente segurando. Ela já tinha mandado currículo para as escolas, Você estava mais próxima dela? na antevéspera da morte dela, ela me ligou e pediu para, posso ir na sua casa hoje? Eu vou na sua casa, vou tomar café na sua casa, vou jantar na sua casa. Aí eu falei: venha, traga os meninos. Eu tenho 3 filhos, ela tinha 2, eu digo: a gente junta os meninos aqui, a gente pede uma pizza, alguma coisa assim, venha. E aí minha mãe foi também, e ela veio conversar comigo, que já tinha reservado a escola para os meninos, né, em Viçosa, Minas Gerais, e que já tinha deixado currículo na escola lá, e eles estavam avaliando, e que realmente ela estava decidida, ela ia embora, mas que ela queria que o Henrique estipular uma pensão para o pequeno. Queria que o Henrique desse uma pensão para o pequeno. Eu falei: meu amor, o menino está aí com 2 anos e poucos meses, nunca precisou de R$ 1 dessa criatura para nada, ele nunca ofereceu nada para essa criança. Para que você vai atrás de pensão agora? Larga esse cara, deixa ele e não vai conversar com ele, não queira papo com ele, você já se livrou, deixa isso para lá, você não precisa disso, vai dar tudo certo. Eu falo: não, mas não é justo, eu vou estar numa cidade longe da minha família, só tinha a minha irmã lá, vou estar longe da família, eu vou precisar desse respaldo financeiro, vou precisar de alguma coisa para ele. Eu falei: olha, se você tiver muito decidida a fazer isso, se realmente você quiser fazer isso, faz as coisas do jeito certo, vamos marcar. Eu disse, até falei para ela, eu disse: olha, eu não tenho condição de acompanhar
como advogada, porque eu não tenho condição de ficar, de discutir esse tipo de coisa cara a cara com ele. Eu não sei se eu tenho estômago, sabe? Não sei se vai ser bom. Então, vamos colocar uma pessoa imparcial. A gente tem um primo, um dos nossos primos é advogado, e eu falei, marca no escritório dele e você conversa. Se quiser, eu posso até estar presente para te dar um apoio, mas não vou me manifestar. E aí não marca com ele sozinha, ou marca em lugar público, junto com a gente, ou no escritório. Acho até mais seguro no escritório. Mas não vai. Se você falar com ele vai querer encontrar com você. Não vá. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ele matou ela. Exatamente dessa forma. Ela avisou que ia marcar, aí ele chamou ela para conversar, e ela chegou. A casa dele era muito perto de onde o meu sobrinho mais velho fazia o reforço escolar. Era coisa de 3 minutos de distância. Era só uma rua paralela à avenida em que o meu sobrinho fazia o reforço escolar. Então, ela deixou o meu sobrinho às 14 horas no reforço escolar, seguiu para a residência do Henrique, ele morava, era um anexo nos fundos da casa dos avós, era uma casa de esquina, assim, então ele morava meio isolado. Acredito eu que, pelos laudos, ela faleceu, ela foi esfaqueada mais ou menos 14h15. Ou seja, 14 horas ela deixou o filho na aula, seguiu, 14h03, 14h05, ele deve ter entrado no carro, deve ter dito assim, vamos conversar aqui no carro mesmo, vamos parar ali mais na frente, numa rua mais tranquila, e nesse local ele assassinou ela. Dentro do carro? Dentro do carro. Ela guiando, né? Ela estava no local do motorista, de cinto de segurança, de tudo, dentro do carro, com a faca. Foram quantas foi uma faca punhal? Foi uma faca normal? Ele se cortou? Uma faca, tipo faca peixeira de cozinha, aquelas facas maiores, assim, tipo Nossa, grande. faca grande. Ele não Foram se 30. cortou? Aquela coisa de... escorregou a faca, ele se cortou? Isso, Não tinha empunhadura. ele se cortou, acredito que num dos golpes, ele deve ter batido no crânio, ou algum local mais rígido, e acho que a mão escorregou. E o sangue ele vai ficando viscoso. Por isso que tem empunhadura, né? Quando é punhal, Isso, para não isso, sair. isso. Foram 32 facadas, a maioria na área da face. E qual foi a As causa? outras, A morte foi instantânea? Como foi? não, choque hipovolêmico, foi a perda de sangue. Ela foi perdendo sangue até entrar em choque e falecer Dentro do carro. dentro do carro. O carro Alguém foi ouviu encontrado, grito? Alguém ouviu alguma coisa? nada, nada. Esse local onde eles pararam o carro era assim, os fundos de um condomínio de apartamentos, de edifícios pequenos, assim, não tinha nada, não tinha portão de casa, não era um lugar de muito Passagem. trânsito, de pedestre, não era passagem, não era. Era uma rua bem Ele deserta. escolheu o Tanto local. escolheu o local. Tanto é que o carro, o corpo só foi achado por volta das 19 horas. Nesse período, ela deixou o filho mais velho no reforço, ela voltaria para pegar. Como começam a perceber que ela sumiu? O filho mais velho era para sair da aula às 16h30, e aí a mãe não foi buscar. E por volta de 17, acho que ele ainda teve uma tolerância de esperar uma meia hora. Quando foi 17h30, ele ligou para o pai
e falou: minha mãe me deixou aqui no reforço, eu estou achando estranho, porque ela não veio me buscar ainda. E Joana era assim, super responsável com essa coisa dos meninos, com a educação, com o horário, com isso aí, ela era assim uma super mãe, era louca pelos meninos e os meninos por ela. E ele achou estranho, minha mãe não atrasa. E aí o pai do meu sobrinho me ligou. A gente tem uma relação boa, razoável. Aí ele me ligou, é advogado também, aí falou: Júlia, você tá onde? Aí eu falei, a minha filha tinha um evento para ir, eu tinha levado ela num salão de beleza, e aí eu disse: eu tô saindo aqui, que Maria Eduarda tem um evento para ir, tá aqui se arrumando, tá terminando de se arrumar, mas diga aí, o que é que você manda? Aí ele disse: olha, Joana deixou O filho, Matheus, o Matheus. o filho, deixou o filho no reforço, era para buscar 16h30 até essa hora, não, chegou para buscar. E aí eu falei, que estranho, aquilo já me deixou com a pulga atrás da orelha. Você sabia que, que ela ia encontrar ele? Não sabia, mas eu temia, né, pelo comportamento Você dele. falou, Pri- não vai, mas você tinha. Ela não contou pra ninguém que ela tava indo encontrar Ela com ele. não contou para ninguém, ela só disse ao filho, e isso a gente só veio saber depois. Ele não chegou a comentar, ela só disse ao filho, filho, vou aqui, que eu vou levar um documento para o Henrique assinar, da pensão do seu irmão, e 4h30 eu chego aqui para te pegar. E aí, quando o pai do meu sobrinho ligou, eu falei, onde é a aula de reforço dele? Era relativamente perto, era coisa de 5, 10 minutos para chegar lá, e nesse percurso, no meio do percurso até eu chegar lá, era a creche do mais novo. E aí eu pensei, era o quê? 17h30, mais ou menos, eu falei, ela, o horário de saída do pequeno, da creche, era 17 horas. E minha cabeça já foi ali, um turbilhão de pensamentos. Eu falei, se eu passar pela creche e o pequeno não estiver, ele tá com os dois. Tá com Joana e com o filho, e assim, Deus ajude do que vai acontecer, porque contra a Joana eu sabia que ele podia fazer o mal, mas contra o filho eu já achava, assim, absurdo, mas eu falei, menos mal, eu pensei, se ele tiver com Se tiver Joana com o e o filho e a filho, Joana, ela tá mais segura, porque com o menos filho você mal. achava que ele não faria nada. Mas se eu chegar na creche e a criança estiver lá, aí eu acho que a gente não tem muito mais o que fazer. Você já estava com essa sensação? Eu já estava com essa sensação. Eu já estava com essa Você sensação. tinha, Essa então sensação você bem tinha um ruim. medo muito forte de que ele matasse a sua irmã. Tinha. Eu tinha medo dele. Eu tinha medo dele. Eu tanto tinha medo dele Eu acho que nem medo dele, você tinha medo do que ele podia fazer com a do sua que ele irmã. podia fazer. Exatamente. Você Exatamente. antevia isso. É, e aí eu tanto tinha esse medo do comportamento dele, que na época em que nós éramos sócias nessa cafeteria, eu aluguei um apartamento no mesmo edifício que ela morava com ele e o filho recém-nascido. E como ela tinha a chave, porque eu passava muitos dias fora, ela tinha a chave desse apartamento, quando chegava, fechava, a cafeteria era num shopping, quando eu fechava a cafeteria, chegava em casa às 11 horas, eu abria a porta do quarto, do apartamento, sempre estava com alguém no telefone, e eu vasculhava o apartamento inteiro antes de fechar a porta. De medo de Por ele estar quê? lá? De medo dele estar lá. Por quê? Porque na primeira semana em que a gente inaugurou a cafeteria, eu
organizei tudo lá na cafeteria e era o final de semana de eu passar em Maceió com os meus filhos. Isso era um sábado de manhã. E aí eu vinha para Maceió e pensei, eu disse, eita, esqueci a minha camisa da farda da cafeteria e eu já vou ter que vir pronta na segunda-feira direto para trabalhar, vou voltar para pegar. Quando eu voltei, ele estava tirando, subtraindo de uma gaveta que eu deixei o dinheiro que eu tinha guardado da cafeteria. A gente estava abrindo uma Dentro do conta seu no apartamento. banco dentro do meu apartamento. Ou seja, ele pegou a chave que ela tinha do meu apartamento, entrou e estava tirando o dinheiro. Foi na hora que eu cheguei. Assim, em fração de segundos, eu disse, pronto, agora eu tô, não sei agora o que é que ele vai fazer comigo, porque eu tô pegando ele No flagra. furtando. Eu não flagra, né? E aí ele jogou o dinheiro lá na gaveta de novo, fez, sua irmã pediu para eu guardar isso aqui. Mas eu sabia que não era o dinheiro que ela tinha pedido para eu guardar, porque eu tinha colocado e estava bem embalado, Ele bem faz aquele, identificado. aquele bomba de efeito fumaça pra você não olhar o que está acontecendo, Isso, reorganiza rápido. exatamente. Porque o mentiroso, ele tá sempre na nossa frente, né? Ele tá sempre com É. uma mentira pronta. E aí eu engoli a mentira, porque se eu fosse discutir com ele, eu ia entrar e acabar entrando em luta corporal com ele, que ele não ia se satisfazer, ele não ia aceitar, ele Sim. não ia reconhecer, ele não ia. Então eu falei, tá certo. Já colocou, pode, tá ok, tá guardado. E ele saiu, mas isso, o meu corpo inteiro tremia. E Nossa. eu voltei para Maceió dirigindo, assim, foi um episódio bem pontual, porque foi quando os meus pais começaram a perceber a gravidade do comportamento dele. Eu voltei assim, é 1h30 de viagem de Arapiraca para cá, mas assim, eu não sei como eu consegui chegar, Você porque minhas contou pros pernas seus tremem. pais? Contei para os meus pais. Contei para os meus Pra pais. Joana, nunca. Para a Joana, a gente tentou contar a ela e ela disse que não era. Eu acho que eu pedi a ele realmente para guardar um dinheiro. Foi assim. Ela Ela não. confirmava a mentira dele até por É, vergonha, por cansaço, porque a manipulação dele em cima dela já tinha surtido era muito efeito. intensa. Isso, era muito intensa. Eu não acredito que nem por vergonha, porque nessa época, eu acho que ela não tinha consciência É nenhuma. que o abusado tem vergonha do que ele passa. É, Ele tenta sempre mocapar um pouco, por isso que ele acaba aceitando, ou ela, né? Eu digo ele, o sujeito sim, sim, do verbo, ou a pessoa, acaba aceitando, por mais que o afastamento dos outros. O afastamento dos isso. outros se dá porque o abusado quer e porque o abusador quer, e o abusado acaba até achando melhor, porque como que eu vou conviver e explicar e falar, e eu sei, existe uma vergonha, existe é uma mistura. Quando o abusador consegue sequestrar a mente, a alma e o coração do abusado, por mais que o abusado saiba, a abusada saiba, não consegue se desvencilhar. É uma magia do mal ali, é alguma coisa que consegue grudar nesse daí, aí vai ser meu de custo que custar. Mas daí você estava lá, passou pela creche e Parei, e de fato, o pequeno estava lá. Aí coloquei ele no carro, segui para pegar o mais velho. Foi até meio difícil de tirar ele da creche, porque como eu não era uma pessoa que ia com frequência até a creche, nem costumava pegar ele na creche, o pessoal não queria liberar a saída dele. Aí eu expliquei a situação. Eu disse, olha, a Joana está desaparecida, não atende o você já telefone. estava dando, você tentou falar com ela, você já estava Já dando ela estava tentando como falar com ela. desaparecida. Já, porque assim que o pai do meu sobrinho falou, eu já comecei a tentar ligar para ela no caminho. Eu disse o telefone do Henrique também, ninguém atende. Ah, você chegou a ligar para ele Então, também. também. Aí É, eu falei, a você creche pode? tentou ligar para ele? Também.
Porque ele também. poderia não te atender, mas de repente atenderia a creche. Ele também não Isso, atende. também não atendeu. Eu falei, inclusive isso, para a coordenadora da creche, eu falei, se você quiser tentar ligar, você fica à vontade. Pode ligar, você não vai conseguir, eles não estão atendendo o telefone, e eu realmente tenho receio de que alguma coisa muito grave tenha acontecido. Aí foi quando a moça falou, já tem uns dias que a gente está sabendo, o meu sobrinho pequeno, ele é muito querido, assim, ele era uma criança muito cativante, assim, muito carinhosa, e aí o pessoal da creche acabou que criou um laço diferente com ele, e então, assim, todo mundo prestava atenção, e todo mundo conhecia a minha irmã, e aí eu disse assim, ó, realmente, a gente ficou um pouco assustado, porque tem uns dias já que Joana vem pegar o pequeno e ele aparece na porta. E ele aborda ela. Inclusive, a gente já disse a ela, qualquer coisa que precisar, sempre tem um segurança na frente da creche, mas não precisou fazer interferência. Mas ele, mesmo comportamento, né? Perseguindo. Aí foi quando ela realmente entendeu que poderia ser uma situação grave. E aí tentou ligar e não conseguiu. E aí eu segui com o Antônio, eu estava com minha filha no carro, fui buscar o mais velho, e eu fiz assim, um percurso, coloquei o som no carro e fui distraindo, conversando com eles, e eu falei, eita, tua mãe, o que será que aconteceu? Porque sua mãe não é de atrasar. Deve ter se distraído, deve ter ido encontrar alguma amiga, ainda falei assim, né? Deve ter aproveitado a tarde de folga para encontrar alguma amiga e tal, e perdeu a hora, mas vamos lá. E aí, passei pela frente do apartamento dela, pela, pela rua, dava para ver a vaga do carro dela, porque foi o primeiro lugar que eu fui. Eu disse, ele pode ter feito alguma coisa com ela em casa, Sim. mas o carro dela não estava na garagem. Aí eu falei, perguntei para o mais velho, né? Eu disse, você sabe exatamente onde é a casa do Henrique? Aí ele disse, sei. Falei, me diz aí, como é? É perto? Eu falei, é perto do avô dele, né? Perto da avó dele. Ele fez, na rua de trás. Passei lá, não vi o carro. Cheguei a bater no portão. E assim, eu tinha aquela intuição de que alguma coisa tinha acontecido ali. E aí eu liguei para o meu esposo, consegui falar baixinho, bem discretamente. Eu falei: olha, a Joana está desaparecida, era para ter pego o filho 4h30 na aula, não apareceu, e vamos acionar a polícia, vamos fazer alguma coisa, vamos achar ela. Eu acho que alguma coisa muito ruim pode ter acontecido. Aí disse a ele: eu já passei na casa dela, já passei na casa do Henrique, e nem sinal dela. E o interessante é que quando eu saí da casa do Henrique, eu poderia ter continuado na mesma rua. E aí eu falei, me diga como foi. Aí ele falou assim, não vale a pena. É assim, a imagem dela morta, desfigurada, foi uma coisa que atormentou muito a cabeça do meu esposo durante muitos meses. Ele foi reconhecer o Porque corpo da Joana? ele achou lá o corpo, ele foi no momento, no No local lá do local. Ele crime. viu exatamente, Ele inclusive, viu, como ela estava dentro do carro. ele viu. E aí eu falei, me fala como é, ele não queria falar, eu falei, me diga só, foi no rosto, não foi?